Bom dia, pessoal. Obrigado pelo tempo e pela participação de todos. Hoje estamos aqui junto com o Lucas, da Simulate, e Tiago, que é o nosso faz intérprete de Libras. Primeiramente, vou fazer minha autodescrição. Sou um homem de pele branca. Estou usando uma camiseta preta, lisa, cabelos loiros e barba meio ruiva, um pouco curtinha. Passar aí a palavra ao Lucas para fazer a autodescrição dele também. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Meu nome é Lucas Pinheiro, sou arquiteto de soluções da Simulate. Homem branco, cabelos lisos, olhos castanhos, claros, né? Barba também. E estou utilizando aí uma camiseta preta. Legal. Lucas, obrigado também por ter aceitado o convite, pela sua participação, por sua disponibilidade. Aí sabemos que o dia é corrido, temos poucas horas livres aí durante o dia. Então, em nome da Kigo, agradeço aí a você e a Simulate por mais esse evento que nós estamos fazendo aqui. Nós que agradecemos pelo convite aí, Érico. Para ser bem breve, para a gente entrar logo no que o pessoal está conectado aí esperando, que é a parte técnica, né? O que a gente vai falar sobre desmistificando aí o CETEM. Então, Lucas, passo a palavra para você. Só um recado aqui para o pessoal que está online. As dúvidas podem ir escrevendo no chat e ao final da apresentação nós deixamos reservado mais ou menos de 10 a 15 minutos para eu ou o Lucas estar esclarecendo essas dúvidas aí. Então a gente começa, dúvidas no chat e ao final respondemos essas dúvidas. E óbvio que durante a apresentação do Lucas eu também, com minha curiosidade, vou sempre questionando alguma coisa aí. Vai lá, Lucas, obrigado, viu? Beleza, Érico, obrigado. Pessoal, eu vou iniciar aqui, na verdade, até com uma apresentação breve, até porque a gente vai discutir um tema, não vou dizer que é relativamente novo, mas é um tema ainda meio difundido, né? Então, acho que a gente falar um pouquinho do tema, o que que é o CETEM, o que que é validação de exposição, e aí em seguida a gente vai para a console, mostrando como que a Simulate ela pode apoiar aí nessa jornada da adoção do CETEM, tá? Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui e me confirmem, por gentileza, se ela está aparecendo. Tá ok. Tudo claro? Tudo certo. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Tema, né? O tema master aqui do nosso Tech Talk é de fato desmitificar o CETEM. É um tema bem abrangente, né? Às vezes a gente acha que é um tema só de fazer uma validação de vulnerabilidade, etc., mas isso envolve até conceitos aí de GRC por trás. Então é um tema abrangente, é um tema grande, né? E a ideia é a gente trabalhar um pouquinho nesse tema que você tem e falar um pouco da validação de exposição, que é um dos pilares ali dentro do ciclo que você tem, tá? Antes disso, eu queria fazer uma breve apresentação aqui do time Simulate. Hoje nós somos um time aí bem completo, né? Liderado aí pelo Daniel Gomes, que é um Country Manager Brasil. Então, é um time hoje que temos a estrutura de suporte, Customer Success, a arquitetura, né, pré-venda e vendas, etc. Então, assim, é um time completo, todos são residentes no Brasil, todos falam português, entendem a nossa cultura, as nossas dificuldades, né? Então, é sempre importante vocês saberem que a empresa por trás de qualquer tecnologia ou serviço que vai prestar para vocês, né, é legal ter um time aí que de fato entenda o que a gente precisa, beleza? Então, esse é o nosso time. E vou passar aqui, então, direto para os detalhes, a gente fala um pouquinho mais sobre o CETEM. Tá? Então, o que é de fato o CETEM? Quando a gente traz a descrição do Gartner, o Gartner define, né, primeiro, o CETEM, de fato, ele foi trazido pelo próprio Gartner, né, e visto aí como o futuro de como que a gente aborda validação de exposição no futuro. Né? Então,
quais são as melhores práticas, sua estratégia definida de como que a gente aborda ou trata a segurança, né? Então, de acordo com o Gartner, é um programa que tem uma abordagem estruturada de avaliação contínua e priorização e mitigação de ameaças. Tá? Então, o objetivo no final do CTEM é ajudar as organizações a gerenciar e reduzir a superfície de ataque de maneira proativa. E aí, um ponto importante, a gente fala muito de riscos relevantes, né? Porque a gente tem um grande problema aqui, que é o seguinte, eu tenho diversos riscos, eu tenho diversos problemas, tenho diversas vulnerabilidades, diversas brechas, diversas ameaças, mas é difícil eu priorizar isso, né? E às vezes, por mais que eu consiga fazer uma priorização, às vezes eu tenho uma dificuldade de corrigir aquele problema. Às vezes eu esbarro ali com é, a parte de transformação digital, né? Então, pô, se eu fazer esse ajuste aqui, eu vou parar um business aqui que gera dinheiro. Então, eu tenho que deixar um ano, abrir uma janela de mudança que nesse momento não vai valer a pena, para mudar uma linha de código de uma aplicação, para corrigir um problema de segurança. Porém, ele acaba ficando de maneira exposta ali durante muito tempo, né? Então eu tenho diversos pontos ali que eu preciso me atentar, eu preciso focar no que de fato importa, quais são os meus ativos e escopo, né, áreas de negócio que são de fato importantes, e focar nas ameaças, nos riscos que de fato são importantes para mim. Porque eu não vou ter braço e muitas vezes não vou ter recurso financeiro para cuidar de tudo, né. E às vezes, mesmo tendo braço, tendo recurso, às vezes eu não vou ter tempo e vou esbarrar ali, como a gente mencionou, com a transformação digital, com alguma coisa nova que está chegando, que a gente não pode de fato mexer agora. O que que não é o CETEM? O CETEM ele não é um produto, né. E é engraçado a gente estar trazendo esse tema, porque nós vamos falar aqui da Simonet, né, mas a gente precisa entender primeiro o conceito do CETEM por trás, né, como que as tecnologias elas podem apoiar vocês nesse ciclo de CETEM. Então, quando eu falo de CETEM, não estamos falando aqui de Simonet especificamente, tá? É o conceito, como ele é, independente da tecnologia. E aí, falando um pouquinho da evolução até o tema CETEM, né? Quando a gente fala de CETEM, né, o Continuous Threat Exposure Management, a avaliação de ameaças expostas, né, a gente começa falando um pouco de pentest manual, né, foi bem lá no início, então o pessoal fazia muito pentest manual, fuzzing, etc. Depois a gente passa aí para o termo um pouco mais falando de vulnerabilidade, o scan de vulnerabilidade, depois teste automatizado, aí o pessoal já começou a ter um pouco mais de Metasploit, os exploits que foram escritos pelos atacantes já foram incorporados ali no Metasploit para ficar fácil. Tecnologias de priorização de vulnerabilidade. Depois a gente começa a ver a variação de superfície de ataque externa, Pentest Red Team Automated, tá? E aí a gente começa a trazer também plataforma de inteligência para agregar com esse conceito. Então, antes eu fazia pentest de tudo, olhava a vulnerabilidade de tudo, tentava cuidar de tudo. Hoje a gente tenta olhar para inteligência de ameaças, ver quais são as ameaças que podem vir a me afetar, ou quais que possuem uma grande probabilidade de chegar até mim, e eu tento focar, né, em corrigir esses problemas com base nas plataformas de Threat Intelligence. E depois falamos aí também do Breach and Attack Simulation, que é a validação, de fato, dos controles que englobam todos os ativos, que englobam toda a companhia, ou quando a gente fala diretamente da estrutura de segurança, né? Hoje, a gente vem com o conceito de CETEM. E qual que é a grande diferença e a grande sacada do CETEM? Enquanto a gente olha para esse cenário de Pentest, Breach Attack Simulation separado, Threat Intelligence, etc., entra naquele conceito que eu mencionei para vocês. Eu tenho diversos problemas, tenho diversos alertas, mas eu não tenho contexto de praticamente nada, né? Eu vou cuidando ali de forma solta o que eu preciso resolver. A abordagem de CETEM, ela apoia pelo seguinte. Primeiro, vamos falar um pouco do ciclo, né? Como funciona essa abordagem de CETEM. Primeiro passo, super importante de CETEM é a definição de escopo, né? Por mais que eu tenha um ambiente tecnológico grande, eu preciso separar o que de fato é importante para mim ou faz parte do meu core business. Vamos colocar em um exemplo que para um banco, talvez o Bankline ele seja uma estrutura super importante, né? Então, vou trabalhar em cima de Bankline. Cara, não estamos tirando a importância dos outros itens, só que o Bankline ali, ele é, de certa forma, super importante, né? Onde passam transações, etc. Eu preciso primeiro definir esses escopos, são Bankline, área X, área Y, área B e por aí vai. Depois eu preciso fazer o quê? Descobrir os problemas dos ativos que englobam esse Bankline.
né? Então, às vezes, dentro desse make line eu tenho um banco de dados, tenho um servidor, tenho alguns computadores, tenho um front-end. Aí eu preciso fazer o quê? Descobrir quais são os problemas, ou seja, vulnerabilidades, brechas, ameaças, etc., que podem afetar esse escopo do bankline. Aí já muda um pouco o cenário, já não estou vendo risco ou problemas no ativo, mas eu estou vendo risco e problemas no negócio, tá? E reparem que isso também traz uma visão legal, porque agora a gente começa a falar de risco com o executivo sobre uma área de negócio, não risco sobre um ativo, sobre um servidor, tá? Próximo passo, priorização. Então, uma vez que eu identifiquei os problemas, eu priorizo os itens que eu preciso atacar, tá? Corrijo o máximo desses problemas de maneira proativa e eu vou para o próximo passo, que é fazer a validação. O que é isso? Definir o escopo, descobrir o que ele possui, priorizei as ações que eu preciso tomar, eu preciso agora validar a capacidade dos meus controles de detecção, proteção, etc., de se os meus controles de fato vão prevenir ataques nesses ativos e se meus controles vão de fato detectar caso um ataque seja feito nesses ativos dentro daquele escopo, naquele conceito de ameaça. Tá? Isso é super importante, porque uma vez que eu identifiquei que eu tenho bypass nos controles, que eu não consigo visualizar a detecção nesse cenário de escopo que foi corrigido, eu preciso tomar uma ação, né? E aí esse tomar uma ação é muitas vezes passar para uma pessoa ou para uma área responsável por fechar aquele gap, criar uma regra de detecção, criar uma regra de proteção, aplicar um patch ou aplicar uma GPO que faz uma redução daquele conceito. Quando a gente ainda olha para o CTEM e eu olho quais são as tecnologias aplicáveis que podem me apoiar, por isso que a gente fala que CTEM não é uma tecnologia, um produto, tá? A gente começa a olhar para escopo, plataforma de GRC, Risk Management, descoberta, Asset Management, ferramentas de gestão de vulnerabilidade, ferramentas de avaliação de superfície de ataque externa, priorização, tecnologias de VPT, Threat Intelligence, ou seja, plataforma de Threat Intelligence, né, como a gente mencionou anteriormente, validação, Breach Attack Simulation, Continuous Automation Red Team, mobilização, gerenciamento de patch, auto-remediation e geração de ticket. Beleza? Por que eu trouxe isso daqui para vocês? Para a gente entender de fato que são várias tecnologias que vão envolver esse ciclo de eu definir escopo, descobrir, priorizar, validar e mobilizar para corrigir os meus problemas dentro do meu ambiente, tá? Hoje nós vamos trazer aqui de maneira mais específica, né? A gente vai falar especificamente da parte de validação dentro do conceito de CTEM, e é super importante que quando a gente fala do escopo de validação, ele precisa se conectar com os demais pontos, seja através de um recurso adicional que a tecnologia teria para te ajudar a priorizar ou para te ajudar a descobrir, ou que minimamente faça uma integração com um produto que te traga esse tipo de informação, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma plataforma de GRC, algo que eu possa conectar ali e trazer as informações daquele ativo, para o quê? Apoiar a estar nesse ciclo que você tem e eu tenho esse controle, eu tenho essa visibilidade do que precisa ser feito dentro do meu ambiente. Beleza? Então, hoje a gente vai focar em validação de exposição. Vou compartilhar um pouquinho aqui da plataforma para vocês darem uma olhada, né, de como que a plataforma está atuando. E aqui só um ponto importante, que é legal a gente destacar antes de tudo isso, é que hoje a gente fala, né, que cerca de 35% dos ataques ocorrem devido à falta de correção de vulnerabilidade, né? E a gente acaba trabalhando muito em cima dessa gestão de vulnerabilidade. Só que o que muitas pessoas não sabem, né, é que cerca de 60 a 70% desses ataques, eles podem ser prevenidos através dos controles compensatórios, né? O que seriam isso? O antivírus, o endpoint, o EDR, o Web Gateway, o anti-spam e por aí vai. Tá? Hoje, a Assignment olha para a ótica e a gente consegue trabalhar com a validação de controle de segurança, validação de ameaça específica, porque eu quero testar uma APT 41, né? E também a gente consegue apoiar, por exemplo, em validação de respostas. Ou seja, eu faço uma simulação de um ataque, por exemplo, e vejo qual que vai ser aquele meu playbook que eu coloquei no source. Será que ele trigou direitinho, consegui responder aquela ameaça? Tempo de resposta SLA, né? Será que meu SOC vai responder, vai levantar lá, fazer uma ligação no telefonema a tempo hábil?
depois que o ataque iniciou, documentação pós-ataque. Será que a documentação que foi realizada, né, é de fato todos os IOCs que foram realizados durante aquele ataque em questão? Então, de novo, né, quando a gente fala de validação de controle, validação de ameaça, validação de resposta. E, obviamente, está presente em toda a estrutura tecnológica, seja em nuvem, seja híbrido, seja local, né, plataformas mistas como Windows, Mac, Linux e assim por diante. Beleza? Antes de eu passar para o próximo, na verdade não para o próximo slide, né? A gente já vai para a plataforma. Érico, alguma Sim. dúvida? Tem alguma questão aí no chat? Cara, não, no chat por enquanto não, mas eu tenho uma dúvida que é. Qual que é eu não fiquei. Tive essa dúvida de diferença entre o BAS e o Exposure Validation. Legal. Vamos lá. Quando a gente fala de Breach in Attack Simulation, né, o BAS tradicional, ele trabalha puramente em validação de controle, isso que a gente fala de controle específico. Quando a gente traz para um cenário de Exposure Validation, primeiro, ele tem que estar conceitualmente atrelado ao CTEM. Segundo, a gente não tem que ficar só na validação de controle, né? Eu tenho que fazer validação de ataque PF, eu tenho que fazer validação de técnicas e táticas específicas, eu preciso fazer validação de ameaça, né? Então, assim, não só de controles específicos, mas no contexto e no conceito de ameaça, né? Quando a gente fala de ataque PF, são quais as probabilidades para onde que esse ataque poderia chegar, quais hosts poderiam ser impactados caso a máquina X fosse comprometida, né? Como que eu faço validação de resposta? O base ele acaba sendo muito focado somente em validação de controle com base, olha só, o quanto que, sei lá, o quanto que a minha solução não, né, meu Web Application Firewall, por exemplo, vai me impedir de SQL injection, tá? É um exemplo algo mais específico, né? Quando a gente fala de Exposure Validation é muito mais abrangente. Legal, obrigado, Lucas. Beleza. Bom, eu vou parar de compartilhar essa tela aqui e vou compartilhar a nossa console, tá? Um instante. A hora que aparecer que eu te aviso. Beleza? Foi. Conseguem ver a tela, tá ok? Tá ok. Então, legal. Vamos lá, pessoal. Esse é o dashboard principal da Simulate, tá? Então, o primeiro ponto importante aqui é que é uma console que é totalmente SaaS. Ou seja, não tem necessidade de appliance físico ou virtual para o funcionamento dela, tá? Qual que é o ponto aqui, né? Reparem que é uma plataforma que ela está atrelado ao conceito de Cyber Kill Chain, né? Então, nós temos aqui Initial Falsehood, eu tenho execução, Network Propagation, ações objetivos e por aí vai. Tenho também a fase de Discover, tá? Eu não vou entrar com detalhe nela agora, mas seria a fase de reconhecimento, né? Então, repare que a gente está atrelado à estrutura de um ataque. O atacante vai fazer a fase de reconhecimento, descoberta, vai tentar fazer um acesso inicial, comprometer um host inicial, tentar se propagar pela rede e chegar na ação objetivo, que pode ser esfiltrar um dado, criptar um arquivo e assim por diante, tá? Então, ela está totalmente alinhada a esse conceito de Q-Chain. Qual que é o ponto? Por ela estar alinhada com o conceito de Cyber Q-Chain, a gente consegue validar os controles desde a fase, né, de reconhecimento até as ações objetivos. Cada círculo desse representa um tipo de validação de cada controle, tá? E aí a gente apresenta aí a probabilidade de prevenção e detecção de cada um dos controles. De novo, probabilidade de prevenção e detecção, né? Então a gente pode olhar aqui, ó, qual que é o prevention likelihood, por exemplo, para Secure Web Gateway. Né? Qual que é o prevention likelihood do meu endpoint? Qual a probabilidade dele me prevenir contra ataques? E o número, né, que traz essa probabilidade de prevenção ou de detecção, ó, então tem a prevenção de detecção, opa, detecção aqui, ó. Ou seja, eventos e alertas que foram gerados perante os ataques, eventos gerados no meu CIEM, eventos gerados no meu endpoint. Então, qual que é essa probabilidade? E quando a gente olha para os números, eles vão de 0 a 100, onde 0 representa um menor risco, né, um menor risco de proteção
ou de detecção, e 100 representa o maior risco, né? Ou seja, quanto mais próximo de 100, pior. Beleza? Vamos lá. Um ponto importante também é que quando a gente fala de trazer esses dados, eu não vou trazer só o problema. Então, eu não vou te dizer simplesmente que aqui o seu Kubernetes Runtime Security está com uma prevenção baixa, ou que o seu IPS está com uma prevenção baixa, ou que o EDR ele está com uma probabilidade de prevenção baixa, né? O que a gente vai trazer além disso regras, por exemplo, de mitigação e outras recomendações, né? Então, regras de mitigação de EDR, Sigma Rules para o CIEM, para melhorar a capacidade de detecção, né? E aí o ponto principal, o que acontece? É que essa abordagem, no final das contas, ela te ajuda a melhorar continuamente os controles, né? Estou vendo o problema e sei o que eu posso fazer para reduzir esse risco. Te apoia a melhorar aí o retorno do investimento que já foi feito nessas tecnologias, né? Te apoia a responder, por exemplo, o que você precisa fazer para investir mais, uma próxima definição de roadmap, por exemplo, e até mesmo fazer monitoramento de projetos em andamento, né? Então, se eu estou fazendo uma implementação de EDR, de um AF, etc., por que eu vou executar a Simulant no final, se eu posso executar ela durante a fase de implementação e garantir já um nível de risco baixo, né? Garantir que aquele projeto ele seja entregue com toda a sua capacidade, tá? Alguma dúvida até aqui, Eric? Podemos seguir aqui? Eu tenho uma dúvida se a solução tem APIs para consumo de dados ou execução de cenários? Tem, a solução ela tem API, ela está pronta para isso, tá? Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem, por exemplo, aqui Simulant API. Qualquer consulta que seja necessário realizar, aqui a gente tem um API Docs também, né? Para a gente ver a capacidade de solicitação, beleza? Então, eu posso trabalhar aqui com Assessments em Endpoint Security, o Full Chain cenários, né? Então, tenho todo o trabalho aqui que pode ser feito. Caso eu queira fazer essas coletas, levar aí para um BI, né? Qualquer tipo de BI. E trabalhar aí com esses insights, né? Ter visibilidade de redução conforme o tempo, embora isso já seja nativo na plataforma, eu posso trabalhar com esses dados sem nenhum problema. Inclusive, executar assessments, tá? Beleza? Tem Bom, uma pergunta da Daniele Correia, que colocamos aí na tela para você dar uma olhada e responder. Achei pertinente colocar nesse momento a dúvida dela. Daniela, quando você menciona Quality Gates, o que você quer dizer especificamente? Ponto de verificação? Próximos passos? Será que a gente consegue explorar mais? Vamos ver, ela tá no... Se ela vai mandar novamente aqui alguma... Daniela, a gente continua. Na hora que você conseguir colocar aí responder a dúvida do Lucas. Acho que ela ainda não colocou, Lucas. Acho que a gente pode... Tá, não, beleza. Depois a gente volta nisso. A gente pode Tá. explorar, que eu entendo o Quality Gate aí como uma área mais focada quando a gente fala na parte de dev, ou próximos passos. Mas se a gente olhar para os próximos passos, ou caminho, talvez seja essa pergunta, né? Quais são os caminhos por onde que eu devo começar? Quais são os passos que eu devo seguir para fazer essa validação? A gente vai explorar aqui durante a fase da demonstração. Caso responda a pergunta, legal. Se não, se puder elaborar um pouquinho melhor, a gente volta nela. Beleza? Bora. Então vamos lá. Console principal da Simulant, dashboard inicial, tá? Quando a gente olha para esse dashboard inicial, aqui a gente já consegue ter visibilidade do risco existente dentro do meu ambiente. E eu já consigo trazer algumas respostas aqui que são bem legais. Por exemplo, vamos supor que eu quero saber o quão protegido estou referente a Ransom. Né? Então eu venho aqui em Ransom e seleciono a linha Ransom. Então ele já vai me trazer aqui qual a probabilidade de prevenção que eu tenho contra Ransom para o Web Gateway, para EDR, para IPS e assim por diante. Né? Então aqui eu já tenho uma resposta bem legal. Qual que é o meu risco, minha capacidade de prevenir e minha capacidade de detectar Ransom? Óbvio que isso aqui é um ambiente de demonstração, tá, pessoal? Qual que é, olha só, de vez de olhar só para Ransom, eu posso perguntar também, vamos supor que eu estou preocupado com uma técnica, uma tática específica. Né? Vamos colocar aqui, ó,
qual a minha capacidade de prevenir ou detectar movimentação lateral. Eu já tenho essa visibilidade de risco para cada nível de controle. Beleza? O Lucas, a Daniele respondeu. Você quer ver agora ou quer? Deixa a gente. Ela respondeu que está sobre monitoramento e controle desses pontos. A qualidade. Deixa eu ver. Monitoramento de controle desses pontos. Gestão da qualidade. Daniele, só para confirmar, então aqui nós estamos falando de monitoração de controle, isso? Monitoração de controle compensatório? Eu acredito que sim, Lucas. Isso aí. Não seria para. Tá, Érico, se puder me apoiar aí, cara, qual foi o teu entendimento aí da pergunta? Ela perguntou se é monitoramento e controle dos pontos de. Deixa eu saber aqui só. Parece muito uma ferramenta que faz gestão desses monitoramentos e gestão de controle de possíveis ataques. Quality Gates são os pontos que usaremos na base para avaliações, é o que ela colocou. Parece muito uma ferramenta que faz gestão de monitoramento, faz gestão de monitoramento, gestão de controle de possíveis ataques. Perfeito. São os pontos que usaremos de base para as avaliações. Ok, o que a gente vai avaliar? Isso depende, Daniela, aí vamos ver se eu consigo entender, tá? Isso depende muito, e aí entra o ponto. Quando a gente fala, óbvio que quando a gente olha para uma plataforma de avaliação, a gente precisa contar com alguns times que trabalham em conjunto, né? Então, por exemplo, o que eu vou avaliar, né? Se eu tenho um time de Threat Intelligence ou que avalia possibilidades, eu posso pegar esse time e aproveitar o que eles têm de input que já estão observando do mercado, de problemas que podem vir a ser prejudiciais para a minha empresa, para falar, olha, meu assessment vai ser com base nisso. Ou então, eu ia levar isso mais para frente, uma coisa que a gente pode fazer é trabalhar diretamente com o Symmetry AI. Né? Então, aqui a gente tem, eu ia falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Mas eu posso trabalhar com geração de assessments com base no que a gente chama de Validation Strategy. Tá? Isso é bem legal. Então, eu pego aqui Validation Strategy e ele já me pergunta aqui, olha só, quais são os principais controles que você gostaria de testar ou avaliar? Né? Então, eu coloco aqui, eu quero testar EDR e Web Gateway. Beleza? Então aqui ele já me fala, olha só, obrigado por trazer. Isso pode ser feito manualmente também, mas é bem legal quando a gente pode contar com AI, né? E obviamente, como a gente falou no início da apresentação, como que a IA também nos ajuda, né, a fazer esse tipo de avaliação. Né? Então, legal, olha, você quer testar IDR e Web Gateway. Qual tipo de indústria que você operacionaliza, né? Qual tipo de indústria que você atua? Vamos colocar aqui, por exemplo, Finance. Então, o que ele já vai fazer aqui? Ó? Legal. Quais são os sistemas operacionais utilizados? Vou colocar aqui Windows. Você está deployado, né, implementado em cloud, AWS, Azure, GCP, on-premises ou híbrido, né? Então, a gente vai colocar aqui, vou colocar on-prem, por exemplo, por enquanto. Beleza, qual que é o tamanho do seu time de segurança, né, o seu Security Operation? Vamos colocar 8 aqui, um número geral. Beleza, você tem algum específico compliance requirement, ISO, PCI, RIPA, SOC, etc? Eu vou colocar não por enquanto. Quanto mais informação eu coloco, um pouquinho mais ele demora para pensar, né? Na verdade, para gerar, são mais dados, então só para a gente demonstrar. Então, olha só, aqui ele já vai trazer o sumário, né? Ou seja, o nome da organização, quais são os security controls que eu quero testar, qual tipo de indústria, operating system, né? Então ele está trazendo todo o sumário. Então é isso que você estava buscando? Vou colocar aqui, ó, yes. E aí, a partir daqui, automaticamente, ele vai me gerar uma série de validações que podem ser feitas de acordo com as recomendações que foram passadas, né, de acordo com as características que nós passamos para a plataforma.
O Érico, me confirma, cara, não sei se a gente consegue ver a resposta da Giovana ou não, se essa era a pergunta. Legal, acho que era isso mesmo. Era isso aí, sim. Obrigado, Daniele, obrigado. Vamos lá. Legal, então aqui a gente já tem o template, né? Eu vou aqui, eu poderia gerar template, mas agora sim eu vou acabar pulando alguns passos. Então eu vou voltar para a base, né? E o que seria esse template a gente olha lá na frente, beleza? Então vamos lá. Como que eu faço essas validações? De novo, eu posso usar o IA, como vocês viram. A partir do momento que eu pedi para gerasse o template, ele nos traria na parte de validação. Mas eu vou ir manualmente na parte de validação, né? Então vamos lá. Lembrando um ponto importante, acabei esquecendo de mencionar. Falamos de Rensor, falamos de técnicas e táticas. Agora olha só, o quão protegido eu estou contra o Lazarus. Ou se eu quiser pegar um APT, né? Isso aqui também é bem legal. Então, Lazarus Group. Ele já vai me trazer qual a minha capacidade de prevenção ou de detecção para o Lazarus. Bem legal. Agora, como que eu faço todos os assessments? Da onde vêm todos esses números, né, essas capacidades? Eu venho aqui no item Validate, Security Control Validation. E aqui eu começo a trabalhar nos itens de validação dentro do meu ambiente. Né? Olha para vocês verem o quão fácil é fazer esse tipo de assessment. Vamos supor, primeiro passo, quais são os controles de segurança que eu quero testar? Né? Do lado esquerdo aqui, na verdade, até resumindo, do lado esquerdo nós temos os filtros da plataforma, do lado direito nós temos as execuções que vão ser validadas no ambiente. Então, o primeiro passo, quando eu vou definir uma simulação, é qual controle que eu quero testar, ou quais controles, eu posso selecionar mais de um. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o EDR, né? Então, eu quero testar o meu EDR. Eu posso selecionar a plataforma, então eu quero testar meu EDR para o Windows. Eu aplicando os filtros, enquanto eu aplico os filtros, do lado direito os controles vão sendo filtrados, né? As validações são filtradas. E eu vou aqui em tags, ransomware. Legal? Então, filtro aplicado. Quero testar meu EDR para Windows contra ransomware. Beleza? Aqui do lado direito, eu já tenho as execuções que eu vou validar dentro do meu ambiente. Se eu quiser ver de fato o que eu vou executar em cada uma desses controles, eu posso clicar nele para obter mais detalhes. Então, olha só, esse cenário de process reparing com Ransomware, né? Eu vou ter aqui as ações, os cenários actions, para saber o passo a passo dessas execuções que serão testadas e validadas dentro do meu ambiente. Beleza? Então, eu vou saber e obter detalhes dos payloads, de todas as informações específicas. Legal. Então, aqui foram gerados 5.800 cenários para testar. Eu posso dar um select all e criar um template. Né? Na verdade, eu posso selecionar mais de um, dar um select all aqui e dar um create template. Reparem a diferença. Com o IA ele vai me trazer essa visão, a inteligência artificial, e ele já vai listar esses cenários de acordo com o que a gente pediu. Mas eu também poderia estar fazendo isso manualmente. Então, eu estou selecionando aqui o que eu quero testar e o que eu vou validar, e eu já posso ou criar um assessment e já iniciar esse assessment, ou eu posso criar um template e deixar esse template salvo na minha guia de templates para poder executar futuramente, ou até mesmo executar semanalmente, diariamente, o mesmo template de execução. Nesse exemplo, o que a gente quer dizer? Se eu criar um template ransomware para Windows, eu quero monitorar continuamente, semanalmente, a minha performance de detecção e prevenção contra a ransomware. Esse assessment será executado e ele vai te gerar a evolução da maturidade de detecção e prevenção contra a ransomware. Então, para vocês verem quanto que isso é importante. Você vai monitorar continuamente essa capacidade de prevenção e detecção contra a ransomware e vai monitorar ela gradativamente. Quando eu finalizo esse tipo de assessment, ou seja, quando eu crio um assessment aqui com base nos cenários, né, seleciono aqui, deixa eu só voltar aqui no Back Accounts, SSP. Vamos lá, eu vou selecionar aqui qual ambiente que eu quero fazer esse teste. Tá travado. Eu não consegui dar um start no assessment, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar o resultado de um assessment finalizado. Uma vez que eu finalizo esse tipo de assessment, eu vou para onde, né? Eu vou aqui no meu assessments para ver o que aconteceu
nessa execução. Beleza? Então, vou pegar aqui esse EDR Best Practice Assessment, que foi um assessment que foi feito anteriormente, né? Foi feito no passado, aí ele já finalizou, e eu vou colocar aqui em Go to Report. Aqui no report, ou seja, no relatório do assessment que foi feito com base nas seleções dos cenários, eu posso dar uma olhada já nos insights. Aqui ele já vai me dizer, ó, quanto não foi prevenido dessas execuções e quanto foi prevenido. Quais são as top táticas aqui que não foram prevenidas? Quais são as técnicas que não foram prevenidas? E, obviamente, eu posso navegar entre esses caras. Quais foram os cenários que foram executados e selecionados para execução? Né? Quais foram os cenários, aplicando um filtro aqui agora, que não foram prevenidos? Beleza? E aí vem o grande ponto. Dos cenários que não foram prevenidos, o que eu posso fazer, né? De novo, como a gente mencionou, a gente não traz só o problema. O que eu posso fazer? Não foi não prevenido. O que eu posso fazer para passar a prevenir? Então, eu posso dar aqui um more info sobre esse cenário específico. E olha só que interessante. Ele me traz os detalhes dessa execução e me traz o que eu posso fazer para mitigar, inclusive, a regra da EDR. Então, tem uma regra que eu posso criar para a EDR que é geral, mas eu posso selecionar o meu produto e ele vai converter essa regra especificamente, por exemplo, aqui no caso do SentinelOne que eu coloquei como exemplo. Né? Então, eu vou conseguir converter para esse cara aqui. Automaticamente, eu posso pegar isso e já colocar no meu SentinelOne. Tá? Existe um ponto, não está habilitado nessa Tenet, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, que é a automação também de aplicabilidade de regras. Tá? Então, eu poderia utilizar um botãozinho aqui na própria plataforma e falar para ela aplicar essa regra na minha tecnologia e no meu controle, sem precisar copiar, colar ou ir até lá. Né? Eu copiar o IOC, enfim, eu posso mandar o IOC já para o bloco direto. Beleza? Ainda olhando no cenário, aqui a gente falou um pouco de prevenção, como que seria no cenário de detect? Tá? O que eu ganho aqui quando a gente fala em detecção? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Então, vou pegar aqui os assessments, integration, go to report. Olha só, essa daqui já é um relatório, né, com foco, um relatório não, um assessment que foi feito baseado com integração para detecção. Aqui eu já consigo ter visibilidade de detect / prevent, né, ou seja, que foi detectado e que foi prevenido. Só um instante, pessoal. Opa, agora que carregou, certo. Então vamos lá. Então aqui eu já tenho o que não foi prevenido, o que foi prevenido, o que foi detectado, o que não foi detectado. Só lembrando qual que é a diferença, né? Às vezes eu posso prevenir uma ação, lembra que a ação ela tem 5 ações lá, né? Entrega o malware, executa, enfim, eu tenho 5 ações diferentes. Às vezes chegou na quinta aqui eu preveni, legal que eu preveni. Só que assim, esses outros 4 passos anteriores, eles foram detectados, o SOC viu, o CIEM viu esse espaço para alertar que um ataque estava em andamento. Então a gente tem visões diferentes, tá? Quando eu olho para o cenário de não detectado, beleza? Eu vou aqui, ó, vamos ver cenários, vou filtrar por not, pegar aqui um cenário, na verdade eu tenho que ir pelos finds. Eu vou pegar os finds que foram não detectados. Na verdade esse primeiro aqui já precisa, eu nem preciso filtrar o que não foi detected, ó, já tenho aqui um cenário específico. Eu vou dar um more info. E olha só o que eu tenho de regra de mitigação aqui agora. Como é detect, quais são as regras que eu posso criar para o meu CIEM para detectar espaço? Tá? Então, eu quero regras aqui para o Splunk, por exemplo. Eu dou um generate rule, ele já vai me gerar uma regrinha sigma aqui para passar a detectar esse comportamento específico. Né? Ou seja, eu não preciso pedir para essa regra ser criada do zero. Beleza? Érico, alguma dúvida aí até o momento? A gente pode seguir? Não, eu não cara. sei como. Pode seguir. Até o momento, não. Depois eu tenho umas dúvidas de customização de dashboard, essas coisas, mas acho que a gente pode falar mais pro fim, né? Uhum. Beleza. Vamos lá. Trazendo aqui os itens, né? Então, de novo, eu posso criar as minhas simulações e os meus templates, o meu scope aqui dentro do Attack Simulation.
posso também salvar ou utilizar os templates já existentes da própria Silent. Tá? Isso aqui é bem legal. Então, quais são os templates, por exemplo, de Kubernetes? Quais são os templates, as best practices aqui definidas pela Silent? Quais são os templates relacionados a APTs específicos, né? Que eu, obviamente, já tenho alguns prontos, se eu não tiver, eu posso montar manualmente. Né? Então, eu tenho diversos itens aqui já prontos, já templates legais que eu não preciso criar do zero, para fazer essas validações, inclusive indústria, né? Que é industry centric, né? Construção, retail, finance, banking e por aí vai. Beleza? Quando a gente olha para um cenário, na verdade aqui vem um outro ponto, né? Vamos supor que eu queira criar ou customizar um ataque específico. Vamos considerar aqui, por exemplo, sei lá, quero criar alguma coisa específica, não tem na plataforma, o que é bem difícil, tá, pessoal? Mas eu quero criar alguma coisa do zero. Eu tenho a capacidade de criar o que a gente chama aqui de recursos, né? Então, todo ataque ou toda simulação, vocês repararam que ele tem diversos passos. Se eu quiser criar algo específico, eu posso adicionar um recurso. Pode ser um arquivo que eu queira testar, pode ser uma URL, pode ser uma execução, né? Ou seja, um script, um código que vai executar aqui, pode ser executado em Bash, PowerShell, Python 3.7, 3.10, SH, CMD, etc. Pode ser uma frase específica que eu tento filtrar na minha solução de DLP, ou validar o meu DLP se ele pega. Pode ser um payload para testar o meu AF, né? Então, lembra, a gente falou de endpoint, só que eu tenho diversos controles ali específicos para testar. Tá? Pode ser um payload específico para o meu AF e assim por diante. Então, quando eu crio um custom resource, né, um arquivo, execução, etc., eu posso trabalhar também na criação de um cenário customizado. Lembrando, eu já tenho diversos cenários. A gente está falando aqui só que 75.633 cenários. E a gente não precisa necessariamente validar tudo. Né? Eu vou validar o que importa para mim. Mas eu posso criar um cenário customizado, tá? E montar esse cenário conectando os pontos. Né? Então, ó, vamos iniciar aqui esse cenário. Eu vou começar a construir esse cenário do zero. Vamos colocar aqui, ó, que o primeiro passo ele vai fazer o quê? Ele vai enviar um e-mail, ele vai baixar um arquivo, vai escrever um arquivo no disco, vai tentar exfiltrar um conteúdo. O que ele vai tentar fazer? Vamos colocar aqui, por exemplo, inicialmente, como teste, vamos fazer um download de um arquivo. Tá? Beleza. Qual que é o arquivo que ele vai baixar? Né? Eu já tenho aqui uma base de arquivos que foram upados. Eu também, isso daqui seriam recursos. Então lembre-se que se eu criar um recurso ali, ele poderia estar disponível aqui também. Tá? Então vou pegar aqui que ele vai baixar esse PDF malicioso, por exemplo. Vai fazer o download desse cara. Legal, qual que é o próximo passo? O próximo passo, depois de baixar um arquivo, ele vai, por exemplo, vamos colocar aqui, fazer um bypass do AC. Vai tentar aqui fazer um bypass do AC, né? O segundo passo pós essa execução. Então já tem aqui um segundo passo. E eu vou tendo aqui terceiro passo, quarto passo, quinto passo, porque eu passo a montar, caso seja necessário, uma simulação de ataque, de maneira com que eu possa ter aí uma granularidade, uma liberdade de criação. Tá? E aí, só para a gente ressaltar, né, quando a gente olha esses assessments, eu posso olhar para qualquer item aqui, quando a gente olha do ponto de vista de security controls, né? Posso testar, inclusive, técnicas e táticas específicas. Pô, o que eu quero testar? Eu quero testar algumas técnicas aqui de persistência. Quero testar técnicas de escalonamento de privilégio para Windows, técnicas de escalonamento de privilégio para Linux, ou uma técnica ou tática específica. Então, eu posso trabalhar em cima de todos esses cenários. Beleza? Outro ponto importante é que, mesmo a gente observando esses dados, os resultados dos assessments, eu também posso acompanhar isso nos dashboards iniciais, né? Então, eu tenho o dashboard principal que vocês já viram, mas eu também poderia acompanhar a minha evolução na matriz do Mitre, o que também é bem interessante. As técnicas e táticas que foram executadas durante todos os assessments já realizados, né? O que foi prevenido, o que não foi prevenido, e por aí vai. Para finalizar, uma questão de validação também que é super importante, que a gente olhou, deixa eu voltar aqui para o dashboard inicialmente, a gente falou muito de técnicas e táticas soltas, mas, por exemplo, a gente não olhou muito para a parte de network propagation. Olha só, que legal, aqui a gente fala aqui de Cart Automation Red Team,
eu posso facilmente validar o que a gente chama de ataque path, tá? Quando a gente olha para o cenário de ataque path, quais são as probabilidades ou as possibilidades de que, caso um host tenha sido comprometido, até onde ele chegaria? Quais os servidores que ele poderia chegar? Né? E a gente consegue apresentar isso de maneira gráfica. Isso aqui é bem interessante. Né? Um exemplo é assim, cara, eu tenho uma máquina na minha DMZ. Nessa máquina DMZ, ela está meio exposta ali, eu preciso justificar que aquilo pode dar um problema. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Vamos iniciar um network propagation, um validation, um ataque validation path dessa máquina da DMZ que ela está lá exposta. Se ela for comprometida, aonde que ela chega? Né? E aqui a gente traz no mapa, isso aqui não é ping não, tá, galera? Isso daqui a gente chega na máquina de verdade. Eu chego na máquina, movo um binário para ela, dessa máquina eu faço outras descobertas, pulo para outra máquina, então vou pulando, por isso que chama Hopper, né? Então eu tenho aqui esses jumps que são feitos. Isso não significa, às vezes tinha muito mais máquina em volta desse cara, mas ele conseguiu se mover e se propagar só para essas, beleza? Pô, mas como que ele chegou nessa máquina? Ou como que ela chegou nesse domain controller aqui, né? Que a gente destaca o vermelhinho quando é algum item crítico. Sabe, já sabe que o domain controller é um ativo crítico, é uma joia da coroa. Embora isso possa ser definido manualmente por vocês também, tá? Então, olha, o servidor Y é muito crítico para mim. Ele vai aparecer como vermelhinho aqui. Pô, mas como que ele chegou aqui? Então, a gente vem aqui e a gente descobre que foi utilizando aqui pass the hash. O que eu posso fazer para reduzir esse risco? E o próximo jump ele fez Access Token Manipulation sobre SMB. O que eu posso fazer também para reduzir esse risco? Né? Quais foram as credenciais que foram coletadas nesse assessment? Inclusive, algumas a gente consegue trazer clear test, né? Porque a gente pegou aqui de algum Credential Manager, do próprio Google Chrome, etc. Algumas aqui em clear test da memória, tá? E, obviamente, de novo, quais são as ações que eu posso tomar para que isso não ocorra na vida real. Beleza? Acho que a gente tem aí mais uns 3 minutinhos, né, antes das perguntas. Cara, pode continuar. Se for chegando a pergunta, eu te falo. Tá bem bacana, Lucas. Beleza. Então, vamos lá. Ainda explorando um pouquinho mais os dashboards, né? A gente olhou o dashboard principal, Mitre, mas eu posso olhar também qual que é aqui o meu cenário de prevention, né? Eu quero ver no geral, como que eu estou aqui de prevenção, qual que é o meu trend de prevenção, será que eu estou melhorando, será que eu estou piorando? Óbvio que talvez esse gráfico não faça muito sentido agora para vocês olhando o Prevention Trend, pois é um ambiente de demonstração. O ambiente real, a gente tem que ver esse gráfico como um gráfico evolutivo. Né? A taxa de prevenção ela tem que ir reduzindo. Às vezes ela começa muito alta, só que a gente tem que ver que ela está caindo. Então eu consigo acompanhar o trabalho da melhoria, da evolução da maturidade dos meus controles, dos meus produtos. Beleza? O ponto de vista de técnicas e táticas específicas e assim vai. Olhando no cenário de detection, também aqui é o importante, né? O que eu estou detectando aqui nesses controles? Né? Acho que tem um aqui de Security Control que é bem legal também, Overall Security Profile Drift Detection. SOC, né? Um dashboard aqui que possa ser interessante aqui para o SOC, por exemplo. Né? Olhando aqui do ponto de vista de grupos que foram detectados e não detectados alguns APTs de forma específica. Né? Detecção do ponto de vista do CIEM. Vamos pegar aqui mais um cenário Detection Overview. Acho que esse cara aqui. Ransomware Resilience, será que também é bem legal, né? Então, ó, do ponto de vista de ransomware no geral. Detalhe, né? Esses dashboards aqui, eles podem ser customizados. Acho que o Érico ia fazer uma pergunta aí também. Na verdade, o Daniel sobre... consegui colocar na... Consigo customizar os dashboards. Ah, legal. Coincidência, né, o Érico? Você falou, pô, cara, tem uma pergunta aqui para fazer. Beleza. É possível customizar esses dashboards, tá? Então, inclusive, enquanto eu tô aqui, ó, esses são os dashboards já prontos, mas eu também posso customizar, que são exemplos de alguns customizados. Tá? Então, eu tenho total liberdade para isso. Beleza? Esse BS combo aqui, esse aqui é legal. Ele mostra a detecção, inclusive mostra o ícone, né, do controle, né, que de fato que a gente está fazendo esse tipo de detecção e validação de prevenção, tá vendo? Isso aqui também é bem legal. Detalhe, pessoal, isso aqui não representa a realidade, tá? A gente está numa live, isso aqui é um exemplo,
Ambientes que foram testados aqui são de exemplo. A Simulink não olha para a ótica e dizer, olha, esse controle é melhor que aquele, esse fabricante é melhor que aquele. Isso é apenas uma demonstração. Agnóstico, né? Agnóstico total. Beleza? Às vezes um aqui estava mais configurado que o outro estava menos configurado que o outro. Beleza? Mas posso fazer aí essas customizações sem nenhum problema. Beleza? Vou só explorar aqui um ponto adicional que seja interessante. Né? Talvez a gente tenha aí, não vou dizer de sobreposição, né? Mas é possível também trabalhar com campanhas de phishing. Né? A gente, se quiser trabalhar com phishing awareness, porque a validação do comportamento do usuário também é extremamente importante. Ou seja, qual a probabilidade do usuário cair num phishing, isso também está totalmente disponível na plataforma. Beleza? Inclusive temos aqui alguns templates de landing pages, páginas de logins, domínios e etc. Tá? Para finalizar, pessoal, só para dizer aqui um item importante, quando a gente olha para uma solução dessa, a gente não está olhando só para melhoria de prevenção e detecção. De novo, a gente fala de validação do retorno do investimento que já foi feito nas tecnologias. Né? Então, sei lá, adquirir aqui um AF, eu gastei 5 milhões de dinheiros nesse AF. Se 31% dos... Opa, Lucas, tem uma pergunta que eu acho que vai fazer um gancho, que isso daí que você vai começar a falar. Use case. Cara, eu tenho um exemplo, inclusive. Legal. Eu tenho um exemplo disso, sim. E, na verdade, isso foi durante uma fase de POC, tá? Nós tivemos aí um cenário qual o cliente tinha... Falando de WAF especificamente, olha só. Tinham 2 Web Application Firewalls, tá? E aí o que acontecia? Né? Esses WAFs, eles tinham um em cloud e um on-premises. E por algum motivo, eles acreditavam que era interessante ter isso. Em numa dessas, das conversas de apresentação de POC, a gente até mencionou e falou, vocês têm 2 WAFs. Porque tá assim desde sempre, vamos manter assim, tá beleza, né? Falei, legal, mas já que a gente vai fazer a POC, vamos fazer uma validação de WAF aí no ambiente? A gente fez a validação de WAF com os 2 habilitados. Não me lembro o número certo, né, do score de risco que deu, mas vamos considerar que seja 31, que seja esse exemplo aqui, tá? Aí a gente chegou na conclusão seguinte, cara, desabilita aí temporariamente para essa URL, né, para esse conceito, desabilita o on-premises. Beleza, a gente desabilitou. O risco ele subiu de 31, subiu 2 ou 3 pontos, 32, 33, tá? Tava servindo para nada. Então assim, melhorou alguma coisa, só que aí a gente começa a perguntar, cara, e aí que é legal, quanto que isso aqui serve de uma bússola? Quanto que a gente olha para uma bússola tanto para investimento, quanto para economia, como para definição de roadmap? Cara, esse controle aqui é um premise, me custava tanto para manter, me custava um time, me custava hardware, me custava isso. Cara, 3 pontos percentual, isso eu corrijo no meu cloud, no meu WAF Cloud. Eu invisto um pouquinho de tempo ali e melhoro essa prevenção. Pego todo esse dinheiro que eu estou gastando no WAF on-premises e vou investir aqui, ó, sei lá, num DLP. Vou investir aqui com o seu trabalho com Kubernetes, né? Vou investir num proxy melhor. Ou então, cara, tá tudo bem, vou investir num time de search, vou melhorar de alguma outra maneira, né? Acaba tá pondo dinheiro no lugar errado. Exatamente. E só antes de finalizar, Lucas, acho que faltam ainda alguns minutos. Você consegue, listar todos os findings que existem nessa plataforma? Também é possível, né? Então, legal, vocês viram quando a gente vai num assessment, eu vejo os findings daquele assessment. Mas, sim, eu posso listar todos eles, olhando aqui, principalmente no Prioritize, eu vejo o Validation Findings. Beleza? Então, quando eu vou aqui em Validation Findings, eu tenho todos os findings encontrados, independente da avaliação, do assessment, do módulo que eu testei. Né? Então, eu posso aqui filtrar, por exemplo. Cara, eu quero tudo referente ao módulo, sei lá, de endpoint, onde o tipo de controle, não, na verdade, cadê o status? Aqui. Onde não houve detecção, ou onde não foi prevenido. E que meu security control seja, sei lá, CS, por exemplo. Eu vou dar uma apply filters. Se não tiver integração, ele não vai trazer nada. Mas beleza. Ele trouxe todos os finds de execução que foram feitos contra aquela tecnologia que não houve detecção. Né? Então, eu posso trabalhar aqui nesses finds de forma geral
e ver de novo, né, os reports de cada um deles. Independente do tipo de simulação que você tenha feito, né? Lista todos. Exatamente. Tá? E aí eu tenho, né, aplico os meus filtros, posso pegar isso, transformar isso num report, mandar para uma equipe para cuidar de item por item, né, saber, olha, isso aqui vai para o time de endpoint, tá aqui, vamos começar a trabalhar aqui nesses pontos. Eu vejo o meu risco de endpoint reduzindo. Tá? E aí um plot twist aqui bem rápido, Eric. Olha só, a gente falou lá de você tem, que a solução lá tem que estar alinhada, né, etc. Olha só, aqui a gente já fala de discover, de validation, de prioritize, né? E aí, os próximos passos aí a gente não pode falar por enquanto. Aqui, ó. Muito bom, cara. Beleza? Queria saber se o pessoal tem alguma dúvida A gente também. tem 3 minutinhos aí para... Muito obrigado, Lucas. Pô, já tinha visto apresentações, mas não nesse nível de detalhe, viu, cara? Obrigado mesmo. Foi bem bacana. E tem uma outra pergunta aí que vamos colocar na tela. E antes de você responder essa, se para fazer uma POV, como é que faz? Demora muito? Quão oneroso é para o meu time? Érico, pode repetir a pergunta, por favor? A pergunta é se eu quiser fazer uma POV. Ah, tá, legal. Como possível. que eu faço isso? É muito oneroso? Vou ter que deixar meu time dedicado? Vou ter que instalar alguma coisa? Comprar alguma infra? Não, na verdade, assim, é lógico que tudo depende do que você quer validar ou testar nessa POV, né? Então tem uma definição de escopo ali. O que a gente pode garantir é que é o seguinte: o provisionamento da tenant ela é rápida, ela é fácil. A implementação, a gente diz implementação porque na verdade não é implementação, né? Às vezes a gente vai precisar de uma máquina de exemplo, né? Uma máquina com todos os baselines existentes, e a POC não é demorada. Né? Então, uma vez que o ambiente está preparado, vamos colocar assim, uma vez que o ambiente está preparado, as execuções elas são rápidas aí, cara, normalmente em menos de uma semana a gente consegue finalizar, né? Desde que os requisitos estejam 100% atendidos, em uma semana a gente mata uma POC tranquilamente. Já consegue dar resultados, mostrar exemplos aí para o time, né? Eric, teve uma pergunta aqui que eu não me recordo quem fez. Legal, como a IA hoje se diferencia. Olha só. O primeiro ponto já é consideração, né? Considerar a IA numa plataforma como essa, vocês já viram que ela já agrega muito. Ela criou templates, ela criou as templates das execuções, né? Existe um item que ainda não está nesta versão, mas está para vir, então isso daqui a gente pode até falar, que é a criação dos cenários utilizando a própria IA. Então lembra que a gente fez aqui essa validação aqui, ó. Eu posso criar um cenário conectando as bolinhas, os pontinhos, criar os recursos. Isso aqui é algo que também teremos aqui, tá? Então, assim, a diferença principal, olhando do ponto de vista, é a facilidade de você utilizar a inteligência artificial para criar os assessments, criar os cenários, perguntar sobre o seu próprio ambiente, conversar com a própria base de conhecimento, né? Para que eu vou ficar ali buscando cabeça, sendo que eu posso perguntar, ele vai me trazer o que eu posso fazer. A validation strategy, que a gente viu que é bem legal. Por que um assessment específico falhou? Quando a gente fala de falhou, não é um problema, tá? Vocês falhou porque não tinha um Word macro, precisava de um Word macro e não tinha um Word. E eu posso pedir insights, um sumário desses insights. Né? Então isso agiliza muito o trabalho que eu precisaria talvez fazer de forma manual em qualquer outra plataforma. Aqui está de maneira automática. Tá? Esse é o principal ganho. Né? Tempo, a gente sabe que tempo é dinheiro. E performance também em qualquer time de segurança, né? Cara, acho que é isso. A vontade que deu aqui, Lucas, é ficar a tarde inteira falando desse assunto aí, cara. É fantástico. Muito legal. Pena que só temos 1 hora, mas foi fantástico, cara. Muito obrigado mesmo. Eu vou parando aqui meu compartilhamento. Vamos ver, acho que podemos encerrar. Se tiver alguma outra dúvida, depois a gente entra em contato, responde aí para quem colocar no chat aí. Legal. Queria fazer um agradecimento aí, Érico, agradecimento aí tanto para a Kigo pelo convite, tá? Um agradecimento a todos que estão nos escutando aqui, as pessoas que fizeram perguntas também interagiram. Contem sempre com a gente.
Agradecimento também aí para você, Érico, pela atenção, o Thiago que também está nos apoiando aí, e obrigado aí a todos. Espero Obrigado. falar com vocês aí futuramente também, tá? Nos busquem para qualquer dúvida, Com certeza. enfim. Obrigado novamente, Lucas, Thiago, obrigado. Tenha um bom dia, um bom restinho de semana aí para todos. Um Bom abraço. dia, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. tchau.